mais debatidos do último século, tanto nos centros de ensino, na academia, como também dentro da política e da sociedade, é a escravatura, ou a escravidão. Não somente pelos acontecimentos extremos lá do século XIX, mas também de forma mais abrangente, a cultura romana dos primeiros séculos foi fundamental para que as pessoas conhecessem ou criassem uma concepção sobre a escravidão e que isso se tornasse sinônimo de exploração forçada de grupos étnicos, considerando eles moralmente inferiores, o que culminou no tráfico de pessoas para explorações. Então, quando se fala de escravidão, automaticamente o que nós pensamos é aquilo que se desenvolveu a partir do Império Romano, principalmente, e também tomou uma imagem mais forte para nós aqui no Brasil no século XIX, com a exploração dos africanos, né? No Império Romano, por exemplo, os escravos eles não tinham nenhum direito. Eles eram propriedades destinadas ao conforto do seu próprio dono. Então, legalmente, o escravo ele não era considerado nenhuma pessoa. O escravo era considerado uma coisa. Aristóteles dizia que não podia haver nenhuma amizade entre um senhor e o seu escravo, porque o escravo é somente uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Era uma espécie de ferramenta com alma. Muitos escravos, velhos e doentes, eram abandonados e descartados sem alimento, deixados à morte. A legislação romana dizia que os escravos eram apenas bens móveis sem direito, aos que o seu senhor podia descartar e tratar como quisesse. Contudo, precisamos entender que quando se fala de escravidão, não foi Roma que marcou esse início. Séculos antes, no Antigo Testamento, já havia esse conceito de escravidão, mas não era da mesma forma como Deus tratava a escravatura. Inicialmente, irmãos, é preciso compreender que, diante do autor da história, Deus, todos nós somos iguais e fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso é, nós herdamos os seus atributos. Por isso, não existe nenhuma diferença moral entre as pessoas. Não é a cor da pele, não é a classe social que inferioriza alguém. A escravidão da Bíblia não é exclusivamente o que as pessoas conhecem como escravidão baseada em raça. Era mais para um tipo de status social. A escravatura ela é tratada, e nós podemos ver nas Escrituras, a partir do Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, que geralmente as pessoas elas vendiam a si mesmas quando não conseguiam pagar os seus débitos ou sustentar a sua família. Às vezes, era bem comum encontrar médicos, advogados, até políticos que eram escravos de outras pessoas. Existiam 4 situações que alguém poderia escolher se tornar um escravo. Primeiro, alguém podia escolher se tornar um escravo por dívida. Então, se alguém não conseguisse pagar alguma dívida, ela poderia vender o seu trabalho e se tornar um escravo daquela outra pessoa até quitar a sua própria dívida. Mas alguém também podia escolher ser escravo por pobreza. Quem não conseguia se sustentar, quem não conseguia sustentar a sua família, podia se vender como escravo e aí o seu senhor tinha a obrigação de manter as necessidades básicas daquela pessoa que se vendeu como escravo. Mas alguém também poderia ser escravo por nascimento. O filho de um escravo era um escravo. Mas todos os escravos acabavam sendo libertos depois de alguns anos. Isso era lei. Mas também, em um quarto ponto, um escravo também poderia ser um prisioneiro de guerra. Eram pessoas que eram capturadas e elas poderiam ser escravizadas, mas com todos os seus direitos de escravos regentes. Então, a escravidão severa romana ou a escravidão racial dos últimos séculos que nós vemos aí, lá do século XIX, não tem absolutamente nada a ver com a escravidão econômica encontrada nas Escrituras. Pelo contrário, tais coisas eram condenadas pelo Senhor. Êxodo capítulo 21, verso 16, diz assim: quem raptar alguém ou vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Aquilo que nós conhecemos hoje como escravidão, como que se desenvolve no decorrer da história, era visto como uma ofensa à lei de Deus e quem assim fizesse seria morto. Dessa forma, no Novo Testamento, os comerciantes de escravos, eles são listados entre aqueles ímpios, entre aqueles profanos, que estão na mesma categoria daqueles que matam seus pais e suas mães, aqueles que são homicidas, adúlteros e pervertidos, mentirosos e perjúrios. Então veja, 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 ao verso 10, diz o seguinte: sabendo que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para quem matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, entendeu?
para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. Então, perceba, aquilo que as pessoas conhecem hoje como escravidão nunca foi aceito na lei de Deus. E a escravidão que nós encontramos no Antigo Testamento não funcionava como nós conhecemos hoje. Foi justamente para garantir a integridade dos escravos que o Senhor estabeleceu leis no Antigo Testamento para eles. Então, por exemplo, um escravo, ele deveria ser libertado depois de 7 anos de escravidão. Ele trabalharia e no 7º ano ele seria liberto. Então, só seria escravo a vida inteira quem escolhesse ser. Eles tinham essa opção. E era bem comum que muitas pessoas escolhessem permanecer na escravidão, permanecessem como escravos para poder manter o seu sustento. Além disso, quando o escravo fosse liberto, o dono ele deveria lhe dar o sustento para ajudar a começar a sua vida em liberdade. Você vai ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 15. Escravos, eles também tinham direito à folga no sábado e nas festas religiosas, assim como as pessoas livres. Então, quem causasse danos físicos tinha de libertar o seu escravo como compensação. Se o seu senhor matasse o escravo, ele seria punido. As escravas não podiam ser usadas como prostitutas. E uma escrava que se tornasse esposa tinha direito à proteção da sua vida, a vida toda. Raptar alguém para vender como escravo, que era o que acontecia aí no século XIX, né? Era punido de morte. E essa lei, ela já vai de encontro ao tráfico humano. Um escravo podia ser resgatado por um parente. Em algumas situações, o próprio escravo conseguia pagar o seu próprio resgate. Se um escravo fugisse, ele não deveria ser entregue ao seu senhor contra a vontade, nem receber punição. Então, o objetivo dessas regras, o objetivo de todas essas leis para com os escravos, era garantir que todos eles tivessem sustento e segurança, mesmo em tempos de pobreza. Esse era o foco, e é por isso que foi estabelecida a escravidão, para que pessoas pobres que não pudessem se sustentar, ou que pudessem pagar as suas dívidas, mas que pudessem se sustentar com segurança nos tempos de pobreza. Quase todos os escravos tinham a oportunidade de alcançar a liberdade. Mas, infelizmente, o povo hebreu não obedeceu sempre a essas regras e muitos abusos aconteceram contra a vontade de Deus. Se você for lá em Jeremias, capítulo 34, vá lá rapidamente comigo, Jeremias, capítulo 34, você vai ver qual é a realidade do povo. No verso de número 17, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregou liberdade para vocês, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Então, infelizmente, irmãos, o povo hebreu não teve nenhuma facilidade em conviver em sociedade. Isso culminou em muitos abusos por parte daqueles que receberam essa instituição para se sustentarem e para se manterem em segurança, mesmo em tempos de pobreza. Compreendendo isso, hoje nós veremos que todos os escravos, ou melhor, que a maneira como se deve ser tratada, ou como era tratada a relação de escravo com servo, ou como deveria ser, assim, escravo com o senhor, assim como deveria ser o tratamento do senhor para com o seu escravo. E o que esse relacionamento tem a ver conosco hoje em dia? Nós temos visto que Paulo ele vinha falando anteriormente de maneira geral. O contexto de Paulo, ele vem falando de maneira geral. As suas palavras são para todos os leitores da carta. Não são somente para os moradores de Éfeso, mas também para todos aqueles que moravam nas regiões circunvizinhas. Então, ele passa a concentrar as suas orientações, que foram dadas de maneira geral, agora para as famílias. Paulo começa a direcionar as suas palavras para as famílias. Mas é preciso lembrar que Paulo tem por objetivo, nessa carta, ensinar como a igreja saudável deveria se desenvolver. Aí a pergunta que fica, por que dentro dessa estrutura, primeiro Paulo fala ao povo, depois ele fala à família? Paulo estava falando para um povo que tinha que se desenvolver como igreja. O que tem a ver ele falar para o povo e depois ele falar para as famílias? É porque Paulo está chamando a atenção, por meio dessa estrutura, povo e família, para um princípio extremamente importante. Preste atenção. É que uma igreja fiel ela não é formada somente no templo, mas também nos lares. Uma igreja fiel é formada no templo e uma igreja fiel é formada nos lares. Esse foi um dos elementos mais marcantes do período da Reforma Protestante.
era romper com aquilo que a igreja romana chamava de dicotomia sagrado-secular. Aquilo que se faz na igreja é mais importante do que aquilo que se faz fora dos portões da igreja. A Reforma Protestante voltou a estabelecer aquele princípio, resgatou o princípio de que em todas as esferas da nossa vida, o homem deve destinar a sua adoração ao Senhor. Aquilo que se faz na igreja é para a glória de Deus, assim como o que se faz em casa também é para a glória de Deus. Então a igreja do Senhor ela deve ser marcada pela comunhão dos santos, mas também pela vida individual que eles levam nas suas casas. Esse é o motivo pelo qual Paulo começa falando de maneira geral até o verso 20 do capítulo 5, né? E depois ele começa a falar do lar cristão. Ele fala dos deveres dos maridos e das mulheres, dos filhos e dos pais. E nos versos de hoje nós veremos que Paulo vai mostrar como tem que ser o comportamento entre os senhores e os seus servos e os seus escravos. São os dois últimos grupos dessa lista aqui familiar. Talvez você possa até levantar o seguinte questionamento assim: ora, dentro da estrutura do lar cristão, o marido e a mulher são pilares, né? Sim, porque como nós vimos, o matrimônio, irmãos, é uma representação de Cristo com a igreja. Os filhos e os pais também fazem parte desse arranjo. Porque, como diz o salmista, os filhos são as flechas que são lançadas para a propagação do evangelho. Então, dentro do lar cristão, é fácil você reconhecer a importância do marido, da esposa e dos filhos. Mas por que dentro desse contexto, Paulo também vai incluir os servos e os seus senhores? O que é que isso tem a ver com o lar cristão? É porque, veja, os servos faziam parte da vida comum do lar. Servos aqui são os escravos. E havia, como nós vimos, a regulamentação da lei do Antigo Testamento para os serviços que eles prestavam e para os seus direitos e os seus deveres. Então, muitas famílias contavam com os seus escravos como membros do lar, uma vez que eles exerciam papéis importantes para elas. Inclusive, muitos escravos, irmãos, participavam de várias atividades e festividades das famílias. E é por isso que Paulo também inclui dentro dessa estrutura, o lar cristão, os servos e os escravos, porque os escravos também faziam parte dessa convivência. Assim como deveria ser marido e mulher, assim como deveria ser filhos e pais, também era necessário que os servos e os seus senhores tivessem harmonia entre si. E para isso, Paulo vai dizer que, assim como foi com as demais classes, cada uma dessas partes, senhores e escravos e servos, eles tinham uma responsabilidade para ter um bom relacionamento. O servo tem uma forma de servir, assim como o seu senhor tem uma forma de governar. Qual é a responsabilidade do servo que é descrita pelo apóstolo Paulo aqui, do verso 5 até o verso de número 8. E aí veremos que no verso 9, Paulo, ele mostra a responsabilidade agora do seu Senhor. Então, o que a gente vai ver primeiro é a responsabilidade do servo. É a responsabilidade que tinha o escravo. É interessante que o relacionamento entre essas duas partes do lar cristão sempre está associado, preste atenção, com o relacionamento de Cristo com o povo. Sempre. Sempre. Discorrendo sobre o relacionamento entre marido e mulher, Paulo disse lá no verso número 22, esposas, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. No verso 25 ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sobre o relacionamento dos filhos e dos pais, Paulo disse, pais, não provoquem a ira nos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 4, capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Verso 1 do capítulo 6. Então percebam que a harmonia do lar cristão, que os deveres de cada parte do lar cristão, marido, mulher, filho, pai, servos, senhores, toda essa harmonia, cada uma dessas partes se dá por um simples fato. A harmonia do lar, de todas as partes, representa o relacionamento de Deus com o povo. Esse é o modelo de relacionamento do lar. Ninguém tem o direito de dizer como uma família tem que ser. Ninguém tem o direito de dizer como uma família tem que se comportar. Porque foi o Senhor que instituiu a família para representar a união de Cristo com a sua igreja. Não é o Estado que define o que é família. Menine. Né? Não é o Estado que define o que é família. Não são as ciências modernas que definem o que é família. Não é a sociedade que diz o que é família. Não é a cultura que diz o que é família. Somente Deus define o que é família.
E família é ele quem determina para refletir a glória de Cristo com a sua igreja. Porque aquilo que está fora do padrão de Deus não pode ser chamado de família, porque deixa de expressar a glória de Deus e a união dele com a igreja. Com esses versos não é diferente. Veja o verso número 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como a Cristo. Foi com marido, foi com mulher, foi com filhos, foi com pais. Agora é com servos. Como a Cristo. Servos aqui, a nossa tradução, ela amenizou um pouco isso, né? Servos aqui é escravos. Se você pegar uma tradução mais antiga, vai estar lá escravos. É o mesmo termo. A primeira coisa que é preciso perceber, irmãos, é que Paulo ele não está advogando imediatamente a emancipação dos escravos. Paulo não está abolindo aqui a escravidão. Perceba que Paulo ele não orienta os seus senhores a libertarem os seus escravos. Esse é um ponto importante para a gente entender. Ele mantém a estrutura social dos senhores e escravos. E de maneira pacífica, ele mostra como deve ser o comportamento deles. O escravo deve obedecer ao seu senhor de todo o coração e o senhor deve ser bondoso para com o seu escravo. Aqui Paulo está, irmãos, acusando qualquer disposição do escravo contrária ao serviço que foi designado para ele cumprir. Coisas como má vontade, preguiça, desonestidade, rebeldia, tudo isso deve ser substituído pelo serviço voluntário de um coração disposto e de um coração grato. Da mesma forma, como coisas como brutalidade, crueldade, autojustiça dos seus senhores devem ser trocados pelo amor, pela consideração, pelo respeito aos seus escravos. Mas tem um detalhe bem interessante aqui. É que Paulo diz que os servos devem obedecer aos seus senhores aqui na terra. Olha o verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra. Em uma outra tradução está assim: aos que segundo a carne são os seus senhores. Por que Paulo acrescenta esse detalhe? Se ele dissesse obedeça aos seus senhores, todo mundo entendia, né? Mas ele disse obedeça aos seus senhores aqui na terra. Para que Paulo estava chamando a atenção aqui, irmãos? É que ser obediente aos senhores na terra nos lembra que nós temos um Senhor superior no céu. Paulo diz, sejam obedientes aqui na terra. E aí ele está trazendo aos servos cristãos o consolo de que existe um Senhor superior ao Senhor da terra, que é o nosso Senhor que está nos céus. Seria como se ele estivesse dizendo assim, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, porque ainda maior é o Senhor de vocês que se encontra nos lares celestiais. É o Pai da eternidade e a vontade dele é essa. É que vocês sejam íntegros e façam aquilo que for designado a vocês fazerem. E de que maneira os servos deveriam ser obedientes? Paulo diz, com temor e com tremor. Temor e tremor. Isso não significa que os servos deveriam ter medo dos seus senhores. Tá? Aquele medo ferrenho. Temor e tremor é requerido de qualquer homem que Deus manda fazer alguma coisa. Né? Nós vamos encontrar esses termos em vários outros lugares, tratando de contextos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Cumprir aquilo que Deus designou. Aquilo que Deus manda fazer tem que ser feito com temor e com tremor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, não trabalhem de toda maneira. Não faça isso. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, Paulo vai usar esse mesmo termo, temor e tremor, para expressar a forma como os filipenses deveriam desenvolver a salvação. Ele vai dizer no verso 12 e 13, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em 2 Coríntios 7, Paulo também vai usar essa mesma expressão, esses mesmos termos aqui, temor e tremor, para expressar a forma como ele, Tito, falou aos coríntios e como o evangelho foi aceito por eles. Ele diz no verso 15, e o grande efeito que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, o grande afeto, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. O próprio Paulo vai se incluir como alguém que pensava somente na causa do Evangelho de Cristo. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês.
Isso significa o quê, irmãos? Que temor e tremor não está só relacionado ao serviço de um servo com o seu patrão, mas de fazer qualquer coisa que Deus designou a ser feita. É uma postura que não é dominante de medo. Os escravos não deveriam ter medo, mas eles deveriam fazer aquilo, o seu serviço de espírito solícito e consciente de qual era o seu dever. Estava dizendo, independentemente de quem é o seu senhor, seu patrão, o servo deve servi-lo de maneira proativa, de maneira consciente. Não por ameaça, mas porque Deus disse que essa era a tarefa dele. É por isso que Paulo diz ainda no verso 5, né? Com sinceridade de coração. Ou seja, obedeça ao seu Senhor, independentemente de quem é o seu Senhor, com um coração sincero e com um coração honesto. Não por causa de ameaças, não por causa de ordens e mais ordens, não por restrições, mas porque Deus disse que é assim que tem que ser o servo. Por quê? Porque o nosso referencial é Cristo. Porque o referencial dos servos também é Cristo. Por isso que ele diz o verso 5 no final, né? Como a Cristo. Ou seja, com plena convicção de que obedecendo aos seus senhores, como tem que ser obedecido? Vocês estarão obedecendo ao próprio Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A vontade de Deus é essa. Obviamente, irmãos, no nosso contexto político atual, nós não temos a mesma classe a que Paulo se refere, né? Os escravos. Porque hoje, normalmente, o trabalho é desenvolvido por servos contratados. Né? Contratados. Não é a mesma realidade da escravatura. Mas existem muitos servos contemporâneos, assim como existem muitos funcionários, né? Que só obedecem aos seus senhores quando são honrados publicamente. Já parou para pensar nisso? Existem muitos funcionários que, acima do seu salário, querem o reconhecimento do que fazem. Eles se mostram extremamente preocupados com o seu trabalho na frente dos seus senhores, na frente do seu patrão. Mas, no fundo, eles só se preocupam com o quanto ele vai aparecer para as pessoas. Todo mundo conhece um funcionário assim, que quer ser considerado pelos outros. Ele acha que é o dono da empresa. Ele acha que pode mandar nas pessoas. Ele quer aparecer. Ele quer mostrar que tem regalias diante do dono. Ele não está preocupado com a empresa. O que importa para ele é aparecer para as pessoas para que ele seja honrado. Mas o princípio do trabalho cristão não está relacionado com o que se presta a homens, mas a Deus. É por isso que os crentes devem oferecer o melhor de si nas suas atividades, porque Deus é aquele que recebe os seus esforços. Está trabalhando? O princípio bíblico é: trabalhe para Deus, não é para impressionar homens. Você está trabalhando, você está servindo, mas não é o seu Senhor da terra, é o seu Senhor dos céus. Ofereça o melhor do seu trabalho. Não seja um funcionário preguiçoso. Não seja um homem que a gente chama aqui de danocego, né? Dá trabalho, que serve sem querer, enrola para trabalhar, não faz aquilo que ele foi designado a fazer. Isso não é um conceito bíblico. Porque veja o que Paulo diz no verso 6. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha, irmãos, a obediência não é suficiente se ela só satisfaz os desejos do homem. É preciso satisfazer a vontade de Deus. Funcionários, vocês foram colocados lá no seu trabalho para obedecer os seus senhores, mas acima deles vocês precisam obedecer a Deus. Se o seu emprego faz com que você sonegue impostos, você não deve obediência ao seu senhor. O que importa é obedecer a Deus. E o que o Senhor requer dos seus servos é que eles façam isso de coração para a glória do Senhor. Isso era algo, irmãos, extremamente importante de ser compreendido entre as classes de escravos aqui. Porque muitos poderiam achar que o seu jugo era somente a vontade do seu Senhor. Então muitos escravos eram tentados a acreditar que as suas tarefas e a sua punição não tinham nada a ver com a vontade de Deus. Eles poderiam pensar assim: é muito injusto. Não deveria ser assim. Aí Paulo escreve esse verso para dizer: vocês devem honrar os seus senhores. Mesmo que pareça injusto, mesmo que ninguém esteja vendo, porque o seu serviço é designado a cumprir aquilo
que glorifica a Deus. É a vontade dele. Certo comentarista diz o seguinte, ó. Não pense que, pelo julgamento dos homens, você foi lançado na escravidão. Seria como se ele estivesse dizendo assim, você não é escravo pela vontade dos homens, né? Foi Deus quem colocou sobre você o seu fardo. Quem o colocou sobre o poder de seus mestres. Aquele que conscienciosamente se esforça para render o que deve ao seu mestre, cumpre seu dever não apenas para com o homem, mas para com Deus. Se você se esforça para servir com o melhor que você tem, se você se esforça para ser um funcionário que oferece o melhor de você, é a Deus que você está obedecendo. A ideia geral, irmãos, é que os escravos não deveriam ser egoístas, assim como nós não podemos ser egoístas dos nossos deveres. Porque o foco do trabalho não é glorificar a homens, mas é glorificar a Deus. Por isso que ele diz no verso 7, sirvam de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Para o Senhor. Aí veja que Paulo acrescenta no verso 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. É preciso compreender que Paulo não estava aqui ensinando uma forma de barganhar com Deus. Como se ele dissesse assim, eu vou fazer isso de bom para que Deus me dê isso de bom. Eu vou negociar com Deus o meu trabalho para que ele possa me abençoar. Não é isso. Como se um favor feito a alguém tornasse Deus um devedor àquela pessoa que o fez. Não é essa a ideia aqui. O que ele está dizendo, o que ele está fazendo é um contraste com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus, como soberano, exige que os servos, que os escravos, façam aquilo que é bom. E aquilo que é bom não ficará oculto à face do Senhor. Nenhum bem é em vão. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, irmãos, ao longo de toda a Escritura nós vemos essa verdade apresentada. Deus nos retribuirá segundo o que fazemos em prol dos outros e para a glória dele, não porque merecemos, mas porque isso é promessa dele. O Senhor retribuirá aquilo que se faz em amor e em obediência. Irmãos, que conforto para nós é saber que o que nós fazemos para o benefício do outro e para a glória de Deus não está oculto à face dele. Muitas pessoas fazem algo para ajudar o outro, mas eles dão com a mão e não escondem a outra. Eles entregam as suas cestas básicas para tirar foto da sua ação e postar nas redes sociais. Eles ajudam algumas famílias para ser honrado pelas famílias. Eles acham que se as pessoas não virem, eles não serão retribuídos por ninguém. Que Deus não vê isso que está sendo feito. E o que move a sua ação é o seu próprio coração, não é a glória do Senhor. Aquilo que se faz para a glória do Senhor não precisa ser reconhecido pelos homens. Eu não vou ajudar as pessoas esperando que as outras pessoas me honrem por isso. Mas é porque Deus sabe que é para a glória dele. Essas coisas boas independem da posição social. Porque tem gente que diz assim, eu só posso fazer algo se eu tiver condições para isso. Mas Paulo ele não determina uma classe financeira para ajudar as outras pessoas. Por isso que ele diz, quer seja servo, quer seja livre. Veja, Paulo está se referindo aos escravos. Ele vinha dizendo que é preciso servir de boa vontade, porque isso era a vontade de Deus, mas agora ele abre o leque para mais pessoas. Ele está dizendo, vocês escravos, vocês devem fazer o bem, porque isso não está oculto perante Deus, nem vocês, nem os outros. Por isso que ele diz, quer seja escravo, como vocês são, ou livres. Ou como também as outras pessoas. A promessa intrínseca aqui, irmãos, não é somente para os escravos e para os seus senhores, mas para todos que fazem o bem para a glória de Deus. Mas é preciso compreender isso muito bem. É preciso compreender isso muito bem, irmãos. Por quê? Porque há muita gente achando que fazer o bem é o que ela faz aos seus próprios olhos. É comum encontrar pessoas que acham que serão recompensadas na eternidade pelo que fez em benefício de algumas pessoas aqui na Terra. Eu vou fazer isso porque o que importa é fazer o bem. Eu acho que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu estarei a eternidade com Cristo porque eu ajudo as pessoas. Eu dou cestas básicas, eu ajudo financeiramente casas de caridade. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Até mesmo porque toda ajuda considerada por Deus
é somente aquela que é feita para a glória dele e é fruto de um coração regenerado. Quais são as obras que Deus aceita? Aquelas que são fruto de um coração regenerado para a glória dele. Então as pessoas acham que fazer boas obras é aquilo que parte do nosso coração e que beneficia outras pessoas. Correto? Errado. Porque ao fazer isso, nós estamos dizendo, eu sou digno do céu. Eu estou comprando a minha salvação por meio do que eu faço para ajudar as outras pessoas. Isso não é verdade. O que é então boas obras segundo a luz das Escrituras? Confissão de Fé do Westminster, capítulo 16, sobre as boas obras, ele diz o seguinte, preste atenção, irmãos. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena na sua santa palavra. Então, se você acha que faz algo bom, mas isso algo bom não é o que Deus ordena na sua palavra, não é boa obra. Não as que sem autoridade delas são aconselhadas por homens, movidos por um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Às vezes as pessoas fazem o mal e dizem, eu tinha uma boa intenção em fazer isso. Eu fiz o mal, mas eu tinha uma boa intenção. Deus não considera isso. O que é bom é somente o que Deus diz na sua santa palavra. Aí veja, seção 2 ele diz assim, essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são fruto e as evidências de uma fé verdadeira. Aquilo que eu faço de bom para as outras pessoas tem que ser o que Deus manda na palavra e tem que ser fruto de um novo nascimento. Por elas, os crentes manifestam sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adoram a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. E quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Qual que é a ideia? É que boas obras é o que Deus manda para a glória dele, e quem pode fazer isso são aqueles que nasceram de novo. Eu sou um ímpio, mas eu faço bem, Deus vai me considerar e eu vou para o céu por causa disso? Não! Veja o que diz a seção 3 da Confissão de Fé. A capacidade de fazer as boas obras de modo algum provém dos crentes. Mesmo sendo crentes, a capacidade de fazer boas obras não provém de nós. Vem de onde? Inteiramente do Espírito Santo para operar neles, tanto querer como realizar, segundo o beneplácito dele. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito Santo. Pelo contrário, devem se esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que neles está. Crentes, as boas obras não provêm de vocês, provêm do Espírito Santo. Mas vocês devem se esforçarem para dinamizar isso, dinamizar a graça para as outras pessoas. Aí veja que coisa mais interessante. Isso quer dizer que o que nós fazemos e o que Deus manda é perfeito? Também não. Também não. Seção 4 diz assim, os que alcançaram pela sua obediência a maior perfeição possível nessa vida estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer e são deficientes em muitos dos deveres obrigados a fazer. Sabe o que a Confissão de Fé está dizendo? Que aquilo que nós fazemos é muito pouco. Já conheceram crentes que fazem alguma coisa e acham que estão fazendo demais? Já conheceram crentes que fazem uma coisa ou outra para ajudar alguém e acham que fez demais? Acha que é o super-homem ou a super-mulher da vida da pessoa? Não, eu já fiz demais. Até na igreja, né? Não, eu já vou na igreja no domingo, eu faço demais. Conhecem ou não? Paulo está dizendo, a Confissão de Fé diz, o que se faz é muito pouco. Quer saber se o que você faz é muito? Compare com o que Cristo fez. Compare o que você faz com o que Cristo fez por você. Aí você vai ver se você faz muito ou se você faz pouco para Ele. Mas preste atenção no último parágrafo ainda, irmãos, que diz o seguinte. Vou adiantar e dizer assim. As boas obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, né? E úteis tanto a eles mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus.
nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais ofensivo. Você é um ímpio? Você acha que as suas ofertas lhe tornam justo diante de Deus? Não. Não. Mas, irmãos, por que isso é muito importante de nós entendermos e que também era para eles? Porque Paulo ele não estava aqui nesse verso, no verso 7, ensinando, verso 7 e 8, que os escravos deveriam comercializar com Deus. Vocês certamente já viram muitas pessoas assim, né? Deus, eu mereço. Deus, eu não aceito. Tem que ser assim como eu quero. Eu determino. Esse tem poder, viu? Eu determino. Vocês já viram, já devem ter visto isso. Paulo não está ensinando isso aqui. Mas o que ele está fazendo é desafiando os escravos a demonstrarem publicamente qual é a vontade de Deus por meio do serviço que eles prestam aos seus senhores. De forma que os seus senhores veriam os seus trabalhos e eles estariam testemunhando publicamente qual é a vontade de Deus. Não tem coisa mais feia do que um crente escandalizar o evangelho por meio do que ele faz. Você chega numa empresa, tem um péssimo funcionário. As pessoas olham e dizem, é porque é crente. E é porque é crente. Os crentes são os piores que tem. Eu, quando cheguei aqui na cidade, fui fazer uma compra num estabelecimento aí. Esqueci a carteira em casa. Eu disse, não, deixa eu pegar o celular no carro. Aí a moça disse, não, pastor, o senhor me paga amanhã. Eu sei que a fama não é muito boa de pastor aqui na cidade, não, mas o senhor paga amanhã, que eu lhe conheço. E... minha filha, não, eu vou lhe pagar agora. Mas existe coisa mais feia do que essa? Paulo está dizendo, servos, vocês deveriam ser os melhores, porque são crentes. Os ímpios deveriam olhar para vocês e dizer assim, esse é um funcionário bom, porque ele serve a mim e serve a Deus com o melhor que ele oferece para o seu emprego. É isso que Paulo está dizendo. Quanto aos senhores, verso 9, Paulo diz, e vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. E Paulo está dizendo assim, da mesma forma como os servos devem fazer aquilo que lhe foi conferido fazer, de maneira íntegra, de maneira honesta, sabendo que essa é a vontade de Deus, senhores, façam as mesmas coisas. Deixando as ameaças, como ele diz no verso 9, não ameacem, porque o Deus dele é o mesmo Deus de vocês. Não existe diferença entre classes sociais perante o Senhor. Não existe distinção. Deus não escolheu só servos, Deus não escolheu só senhores, Deus não escolheu só ricos, Deus não escolheu só pobres, Deus não escolheu só brancos, Deus não escolheu só negros. Gálatas 3, 28, Paulo diz, não há judeu, gentil, não há escravo, não há livre, não há mulher, não há homem, pois todos são Cristo, estão em Cristo Jesus. Então a cooperação deve ser mútua. O Senhor coopera com o seu escravo e o seu escravo deveria cooperar com o seu Senhor. Qual é o princípio disso, irmãos? O próprio Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, preste atenção, é melhor, eu vou esperar vocês abrirem. Filipenses capítulo 2, abre aí, por favor, a sua Bíblia. Vejam que coisa mais interessante. Filipenses, depois de Gênesis, de fato é depois de Gênesis, né? Filipenses 2, verso 5 ao verso número 8. Filipenses 2, verso 5 ao verso número 8. É só passar uma página do texto que você está agora. Tá bom? Veja o que ele diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses foi uma das cartas que foi escrita junto com Efésios na prisão. Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filipenses 2, versos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja o verso 6. Que, preste atenção nisso aqui, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, da mesma forma como Cristo não considerou a sua posição de Deus, sendo ele Deus, ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar a qualquer custo